Eu sou Ari Miranda, sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca da Fiocruz, e queria agradecer ao SEBS, agradecer e parabenizar ao SEBS por essa homenagem aos 80 anos do Sérgio Arouca, né, que completaria nesse 17 de agosto. Falar do Arouca é difícil, né? Por tudo que ele significou na luta pela reforma sanitária e como referência para todos nós que tivemos a oportunidade de participar desse processo ao lado dele. Mas eu queria, para falar dele, também falar um pouco do contexto, né? Onde ele fertilizou suas ideias e desenvolveu sua atividade acadêmica e sua atividade política, né? O Arouca nasce em Ribeirão Preto, né? E entra na Escola de Medicina da USP, está lá, em 66. Né? E quando ele conclui, ele começa a dar aula, né, no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E logo em seguida ele ingressa no doutorado. Em 75 ele conclui a tese de doutorado dele, que hoje está no livro intitulado O Dilema Preventivista, onde ele já faz uma reflexão crítica sobre a questão da medicina preventiva, do seu caráter individualista e burocratizado, e traz, né, com base teórica referenciada no marxismo, né, e no pensamento de Foucault, né, e ele traz, então, já naquela época, a reflexão sobre a saúde pública para o interior dos conflitos sociais. A tese foi de tal polêmica que, na época, né, no meio da ditadura, foi postergada por anos sua defesa, né, na Unicamp. O Arouca, então, veio para o Rio e aí aplica-se e torna-se professor da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, que hoje leva o seu nome. E o processo político onde o chamado movimento da reforma sanitária estava inserido era o processo da luta contra a ditadura, né, instaurada em 64, mas não era só a luta contra a ditadura, para a instituição de um regime democrático, era a luta para a construção de um modelo de desenvolvimento do Brasil que fosse um modelo democrático, justo, né, que contemplasse o conjunto dos trabalhadores, seus direitos e necessidades e tal. Então, na questão particularmente da saúde, mais ainda se tratava de elaboração e construção de uma proposta de um sistema que substituísse o sistema perverso que vigorava desde 1930, que era um sistema hospitalocêntrico centrado na previdência social, onde os trabalhadores que tinham acesso à estrutura pública de saúde eram aqueles que estavam no mercado de trabalho formal. Então o Estado já discriminava o cidadão, o próprio Estado, colocava o cidadão em primeira, segunda, terceira categoria, enfim. Era de um grau de perversidade gigantesco o sistema, né? Então a luta contra a ditadura, ela foi uma luta que, no que diz respeito ao movimento da reforma sanitária, ela se conjugava com a luta para a elaboração de um outro projeto de sistema de saúde. Em 79, aí o SEBS é fundado em 76, né? O Arouca foi um dos fundadores do SEBS, inclusive presidente do SEBS. E o SEBS, na verdade, era uma instituição, ainda até hoje, importantíssima, né? Que vocalizava politicamente as discussões que já aconteciam, digamos assim, nos departamentos de medicina preventiva das universidades, dos institutos de pesquisa, e não só no meio acadêmico, né? Tem que lembrar que, desde 70, apesar da brutal ditadura, o movimento social já tinha reações importantes na luta pela democratização. Para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, a Associação de Moradores que se organizam no final dos anos 70, se cria a Federação de Associação de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, a Federação da Associação de Moradores de Favela, a FAFERJ, no Estado do Rio de Janeiro, que colocavam na sua agenda a discussão da questão crítica das condições de moradia, do saneamento, do transporte, que eram questões relacionadas à concepção da determinação social da saúde, que era algo ainda que não estava na ordem do dia nessa discussão.
Então o SEBS foi importantíssimo, né? Porque ele cristaliza de uma certa forma e vocaliza politicamente essa discussão que já, de uma certa forma, começava a estar quicando, digamos assim, nas algumas instituições e entidades. Em 79 se conquista a anistia, né? Saem os presos políticos da cadeia, voltam os exilados. A greve dos metalúrgicos 79 e 80, quando o Lula era presidente do sindicato, foi uma greve retumbante, porque ela teve uma participação significativa de apoio da sociedade ao movimento de greve. Então era um processo onde claramente se avançava muito na superação da ditadura, que vai se concretizar, obviamente, na Constituinte de 88. Mas no início dos anos 80 nós já temos uma reforma parcial, né, partidária parcial, eleição direta para governadores, em 82, e o processo seguia, e a luta era uma luta fundamental pelas eleições diretas, né, que nós perdemos, né, o Tancredo é eleito indiretamente no Congresso Nacional, mas já é um deslocamento do domínio militar, né, do poder, só que o Tancredo morre e não assume. O Sarney assume, o Carlos Santana, que era o ministro da Saúde, que era um liberal lá da Bahia, se depara também com um enorme movimento do campo da saúde, onde se pressiona, por exemplo, para que o Arouca assumisse a presidência da Fiocruz, né? A Fiocruz tinha vivido um processo de ataque da ditadura, né, com a cassação dos 10 pesquisadores, né, um episódio conhecido como Massacre de Manguinhos. Esse movimento nacional pressiona, internamente também há uma grande mobilização dos pesquisadores, professores e pessoal da administração para que o Arouca assumisse a presidência da Fiocruz. Da mesma maneira que o movimento para que o Ezio, também uma pessoa importante na luta da reforma sanitária, assumisse a presidência do INAMPS. Enfim, o Arouca assume em 85, em maio de 85, a presidência da Fiocruz. E além da reintegração dos caçados, que foi um gesto político da maior importância, né, não só pelo simbolismo de enfrentamento que tinha sido a decisão da ditadura, mas também pelo que a ressonância que aquilo trouxe. E estávamos discutindo, não só, eu digo estávamos, que eu tive o privilégio de, nesse período que o Arouca foi presidente da Fiocruz, de 85 a 89, trabalhar com ele como chefe de gabinete. Então discutir o seguinte: bom, nós temos que... Estamos discutindo a reforma sanitária, estamos discutindo a construção de um novo sistema de saúde. Então, além do fortalecimento da Fiocruz, da criação de todos os institutos democráticos que foram criados na gestão do Sérgio Arouca, como, por exemplo, a eleição direta para presidentes, diretores e chefes de departamento, coisa que não existia na Fiocruz, criação de um congresso interno onde todos participam a cada 4 anos, que existe até hoje, após a eleição do presidente, para formular as linhas estratégicas. Você imagina a conjugação de um processo democrático numa instituição de ciência e tecnologia era algo impensável, né, no pensamento autoritário, né? E além disso, então, a discussão para poder dar um passo no sentido da criação de um novo sistema de saúde. Foi quando foi colocada a proposta da organização da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E o Arouca, não só pelo ter assumido a presidência da Fiocruz, mas já pela liderança que ele significava na luta, né, da reforma sanitária, ele foi, então, alçado a presidente da 8ª Conferência. E uma das coisas que discutimos, assim, as 7 conferências de saúde que haviam acontecido anteriormente eram todas conferências organizadas pela burocracia do Estado, né? Juntavam os burocratas do Ministério da Saúde, Secretaria, e rediscutia os ajustes daquele sistema injusto. Então, se a gente está pensando em radicalizar um novo sistema, que fosse um sistema que trouxesse a saúde como um direito de todos, né? E se é um direito de todos, quem garantia esse direito é o Estado, isso não é pouca coisa. Você trazer esse lema, incorporar a universalização do direito à saúde, né? Agora, quem vai definir isso, né? Então, no vigor
do movimento social dos anos 80, embora os economistas dissessem que os anos 80 fosse a década perdida, mas no Brasil, por exemplo, nós estávamos no início dos anos 80 com 33% de taxa de sindicalização, a maior da nossa história. Hoje é 14%. Nós tínhamos 32% do PIB era do desenvolvimento industrial, hoje é 9%, o mesmo padrão de 1910. Mas isso traz consigo também um fortalecimento do movimento sindical. A CUT é fundada em 84, por exemplo, o MST em 84. Então você tem uma profusão de movimentos em que a oitava conferência foi pensada exatamente como uma conferência onde você pudesse sistematizar e formular a estrutura do sistema de saúde com o conjunto da sociedade participando. Essa foi uma grande sacada também do Arouca, né? Ou seja, a discussão da saúde está pulverizando-se na sociedade, mas é preciso que a gente tenha um nível de sistematização, de organização, para que isso possa ter alguma consequência, até porque 2 anos depois tinha Constituinte, e era fundamental que a gente chegasse na Constituinte com um processo político muito bem definido, uma proposta muito bem organizada e que expressasse o desejo e a vontade do conjunto social. Isso o Arouca bancou como presidente da oitava conferência, né? Então a conferência se realizou em Brasília, com uma quantidade de mais de 4 mil delegados, sei lá, entre delegados, porque chegaram a Brasília mais de 1.000 pessoas que não eram delegadas querendo participar, nós tivemos que negociar a participação deles. E da oitava conferência, ela tem algumas referências importantes, porque ali começa a se discutir, inclusive, um conceito de saúde, que era o conceito que traz a determinação social. Tem uma das mesas que foi uma mesa que o próprio Arouca que fez, ele que fez a conferência, trazendo essa discussão, trazendo o conceito da saúde como conceito relacionado às condições de vida, trabalho, saneamento, à liberdade, a violência, enfim, a determinação social no seu todo, como uma compreensão na questão da saúde e doença das coletividades. Isso foi importantíssimo. Você olha o que está colocado no texto legal, né, a vigilância, por exemplo, em saúde do trabalhador, a vigilância em saúde ambiental, são reflexos dessa compreensão. Então, a oitava ela foi um marco teórico conceitual importante da visão da questão da saúde, traz a saúde como saúde coletiva, como participação social, cria uma proposta de um sistema de saúde universal, onde todos têm direito e o Estado tem que garantir que fosse descentralizado, que tivesse participação social, que tivesse equidade. Então, um avanço significativo, uma ruptura radical com relação ao que acontecia, né? Daí criou-se a Comissão Nacional da Reforma Sanitária e na Constituinte foi aprovado o texto constitucional que hoje configura o Sistema Único de Saúde. Quem defendeu a proposta lá foi o próprio Arouca. Enfim, na sequência, né, foram aprovadas 2 leis orgânicas que dão o pilar, né, do sistema de saúde, já inclusive na eleição do Collor, que é a Lei 8080 e 8.142, né, de 1990. O Arouca, nessa época, em 1989, quando tem eleição direta, ele sai candidato a vice-presidente da República pelo PCB, e em 90 ele sai candidato a deputado federal, eleito com quase 100 mil votos, né, e reeleito em 94. O Arouca foi no Congresso Nacional a primeira pessoa que coloca uma emenda constitucional para que os pesquisadores estrangeiros pudessem trabalhar no Brasil. Ele passou a ser uma referência no Congresso Nacional para todas as questões da saúde, ciência e tecnologia relacionadas à saúde. Mas ele não gostava, ele dizia isso, o Congresso Nacional não era o lugar onde ele se sentia melhor. Tinha uma frase dele que dizia que é como sanitarista da Fiocruz que eu me sinto mais feliz, né? Então ele volta para a Fiocruz por um período curto de tempo e em 2013 ele cria a Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, que foi mais um passo coerente com todo esse processo
Era uma secretaria que buscava trazer todo o movimento social organizado, onde a questão da saúde estava na sua agenda, para dentro do Ministério da Saúde para discutir formulação de propostas políticas de saúde. Ele, nesse período, ele adoece, né? E propôs, já com uma visão crítica de que nós tínhamos avançado pouco, na verdade, na consolidação do SUS tal como ele foi concebido, tanto na Constituinte como na Lei Orgânica, e ele já falava que a gente tinha que organizar a 12ª Conferência Nacional de Saúde, que estava prevista para 2004, colocando a questão da reforma da reforma. Ele propôs a antecipação, ela se realizou em 2013, em dezembro, mas o estado de saúde dele, infelizmente, não permitiu que ele participasse, né? Ele veio a falecer em agosto de 2003. Eu tenho para encerrar uma passagem muito emotiva para mim, porque como eu me tornei muito amigo dele, né, trabalhando como chefe de gabinete durante 4 anos, uma relação de cumplicidade e ação política, eu, naquele sofrimento dele na cama, uma semana antes eu falei: o que você quer fazer? Se você pudesse sair daí, o que você gostaria de fazer? Eu estava esperando, vamos sair, vamos uma churrascaria, vamos comer alguma coisa, vamos radicalizar. Se você pudesse sair da cama e se levantar, fazer alguma coisa que te tocasse, eu estava esperando que ele me desse uma resposta do plano da satisfação individual, né? Dado o estado de saúde dele. Se você pudesse, eu estava organizando a 12ª conferência. Aí eu me lembrei do poema do Brecht, né? Que ele fala que há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam uma semana são melhores, há outros que lutam um mês são melhores ainda, que lutam anos, esses são fundamentais, mas aqueles que lutam a vida inteira, esses são imprescindíveis. O Arouca era um desses, era imprescindível. Mas antes eu queria encerrar trazendo um componente que em geral é muito secundarizado, né, no universo da luta política, que o Arouca tinha. Ele tinha e ele exercitava isso. Ele fazia tudo isso com uma enorme carga afetiva. Ele era um sujeito doce, que ouvia as pessoas, né, que tinha um respeito pelas pessoas, que tinha uma delicadeza no trato. Então, todo o furor intelectual e político, né, como Gramsci dizia, característico do intelectual orgânico, o Arouca tinha, só que mesclado com uma grande dose de afetividade. É uma saudade gigantesca. Era isso. Muito obrigado.